Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Estamos encerrando o Maio Laranja, um mês para tratarmos com muita atenção sobre um tema urgente, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, até o dia 18 de maio deste ano, ou seja, em menos de 5 meses, foram registradas 11.692 denúncias relacionadas a esse tipo de crime. E isso é só a ponta do iceberg, que inclui maus tratos, abandono, violência física e, claro, sexual contra meninos e meninas. Aqui no Maranhão, a Lei 11.985, de autoria da deputada estadual Janaína, fortalece a causa ao oficializar a campanha Maio Laranja no calendário de atividades do Estado. Esse é o tema do programa de hoje. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada. Nesse momento apareço no centro do vídeo. Eu tenho pele clara, estou loira e uso um vestido preto e um casaco bege. E para falar sobre a importância do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, o Toda Mulher recebe a deputada Janaína. Seja muito bem-vinda, deputada, ao programa Toda Mulher. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui explanando sobre esse assunto, para a gente estar, de certa forma, conscientizando e levando essas informações sobre os dados que são alarmantes em relação ao abuso e à exploração sexual infantil. Muito obrigada. Agora, desde que a senhora assumiu o mandato aqui na casa, a senhora que é a primeira deputada eleita na cidade de Imperatriz, que fica na região tocantina do estado, essa foi uma das bandeiras que a senhora trouxe para o debate aqui na casa. Suas leis, né, seus debates, as audiências públicas, elas têm acontecido em torno desse tema também. Por quê? Eu queria que a senhora explicasse por que esse é um tema que é urgente, necessário e está sempre presente, né, durante o seu mandato. Olha, essa minha preocupação ela não é apenas de agora, mas vem lá atrás. Eu já fui secretária de Desenvolvimento Social do município de Imperatriz, já estive à frente das sedes por mais de 3 anos e através da secretaria a gente estava trabalhando com diversos públicos, de gestantes, crianças, adolescentes, idosos, mulheres em situação de vulnerabilidade, chefe de família, mães solo e uma classe que me chamou a atenção foi justamente a criança e adolescente. A cidade de Imperatriz, uma cidade, a segunda maior cidade em habitantes aqui do nosso estado, então tem um número muito grande também de crianças. E lá a secretaria, através dos serviços de convivência, a secretaria ela fazia e ainda faz um trabalho especificamente para esse grupo. E eu percebia bastante, através das orientadoras, da equipe técnica, da assistente social, da psicóloga, grandes e inúmeras reclamações, eram situações de denúncia que chegavam pelas sedes, através de CRAs também, situação como essa. Então a gente direcionava para a delegacia e encaminhava casos para a Defensoria Pública. Então a gente conseguiu ali diminuir um pouco, mas do que chegavam para a gente. Mas como tu disses aqui no início, é apenas a ponta do iceberg. Exatamente. Tem casos aí que chegam, que as pessoas não têm o conhecimento do que se trata, o que é um abuso, o que é a exploração sexual. Tem crianças hoje em dia que estão passando por situações como essa, mas que a mãe ou o pai acham, não, isso aqui é uma bobagem. Não quer nem ouvir, não quer perceber. Não quer exatamente. Talvez, às vezes, a própria mãe foi criada num lar abusivo ou passou por situações semelhantes. E o perigo disso tudo é que a pessoa ela não
consegue compreender o tamanho da violência, porque naturalizou de certa forma. Sim, né? E tem situações em que a criança, ela não tem coragem de falar para os pais, medo, culpa, ou para o chefe da família, seja a avó, mãe ou pai, por medo e principalmente por achar que não vão acreditar nela. Chegaram inúmeros e chegam ainda inúmeros casos para os orientadores desses programas lá da secretaria, que a criança está passando por iniciando ali aquele ciclo abusivo, e ela passava e ocorria mais ainda no mês de maio. Parecia que o número triplica, mas na verdade não é. É porque a criança, ela passa por essa palestra, ela tem o conhecimento quais são os tipos de violência, quais são os tipos de abuso. Aí ela diz, mas eu estou passando por isso lá em casa. E aí passa aquilo ali para a orientadora, que através do conselho tutelar, através da vara da infância, a gente fazia um trabalho e conseguíamos tirar a criança desse ciclo. Mas isso é o que às vezes chega para as autoridades, né? Mas verdade. Muitas crianças, elas não têm essa iniciativa. Falta iniciativa, falta coragem e falta principalmente conhecimento de saber o que é esse tipo de violência. Então, há mais ou menos uns 2 meses eu estive conversando com o pessoal da DPCA, daqui de São Luís, do IPCA, e eles comentaram justamente isso. Eles, Janaína, quando no Maio Laranja, as denúncias aqui para a gente, elas aumentam. Mas não é porque o número aumentou, é porque a população, o público-alvo, eles têm o conhecimento de quais são os tipos de violência que iniciam, né, as palestras, sejam na escola, sejam em associações, através das secretarias municipais de desenvolvimento social, e começam a repassar essas informações, e a criança, ela começa, ou o adolescente, pré-adolescente, eles começam a ter esse entendimento. E hoje, ainda mais com a internet, né? E ainda tem esse outro agravante, que é a internet. Ela também veio para somar, mas também veio para trazer um prejuízo para o desenvolvimento das nossas crianças. Porque às vezes não tem o acompanhamento. E aí você fala que as denúncias aumentam, né, nesse período em que a campanha ela é mais efetiva, ela está mais presente no ambiente escolar, também as empresas fazem debates, a mãe fica sabendo de mais alguma coisa, procura identificar algum sinal. Então, o ideal é que isso fosse algo permanente, deputada. Sim, as palestras, aqui na Assembleia, ano passado nós realizamos um seminário, e esse ano nós fizemos uma ação no plenarinho de conscientizar e também de homenagear justamente aqueles atores, as peças principais que estão à frente dessa campanha, desse trabalho, na verdade. Como, por exemplo, a perita Anne Kelly, que é a única perita geral do Estado, a única mulher que está à frente desse cargo, de uma grande responsabilidade, e nós homenageamos ela pelo trabalho, pela carreira profissional dela. E como a gente vem explicando durante essas campanhas o que é um abuso, quais são os sintomas, né? O que é que manifesta na criança. A criança, ela começa a ficar mais reservada, ela não se abre tanto, ela começa, às vezes, se o abuso já tiver sido concretizado, ela começa a ter alguns sangramentos. Então, isso tudo, a mãe ou o pai, a avó, quem quer que seja, tem que observar isso na criança. Tem que observar o comportamento do seu filho. Se ele está mais quieto, se ela está mais quieta. E a incidência hoje, os estudos apontam que as meninas, elas são o grande alvo desses casos. E os meninos são vítimas, mas as meninas são... Os meninos são, mas a incidência é maior em meninas, bem maior nas meninas. E ocorre justamente em casa, no ambiente familiar, aquele ambiente que era para ser o porto seguro dessas crianças, ele se torna ali um ambiente justamente para essa situação.
E é uma pessoa bem próxima da família. Geralmente alguém de confiança da criança. Sempre. Às vezes é um parente. Tio, é um padrasto, um padrinho, que praticam esses maus tratos, que praticam esses abusos. Então, a recomendação é observem seus filhos, suas filhas, não deixem seu filho ou sua filha sozinho em casa, na responsabilidade de alguém, tenha sempre seu filho, a criança por perto. E uma das recomendações que a gente sempre falava é que não deixe seus filhos também ir para casa de vizinhos sem o seu consentimento e sem a presença de algum adulto por perto. Responsável. Adulto responsável, diga-se de passagem. A gente, você tocou em 2 pontos aqui que são muito importantes. O Estado, ele ainda não tem uma rede, né, que atende de maneira eficiente toda essa demanda que inclui o atendimento primário. O próprio diálogo, o profissional que dialoga com a família, que orienta, não é aquele que faz o atendimento no ato, quando o crime é denunciado, ainda não existem profissionais especializados suficientes. Mas tem uma coisa que a família pode fazer e a gente já tem acesso a essa informação, que é dialogar, conversar com as crianças, falar sobre sexo, falar sobre cuidado. Não é um tabu, não é uma vergonha. Se a gente fala de uma maneira responsável, não é, didática com a criança, ensinar que as pessoas não podem tocá-la em certos locais no seu corpo, que elas têm o direito de não deixar, né, e que elas precisam conversar com os pais em qualquer tentativa de alguém, seja um parente, seja um amigo, um vizinho, avisar é um passo importante, não é? Para que esse crime não ocorra, não aconteça. Porque tem criança que passa anos, anos sofrendo esse tipo de abuso dentro de casa e ninguém percebe. Às vezes a mãe é muito ocupada, trabalha muito, tem uma jornada às vezes até tripla e não consegue observar isso, deputada. Exato. A criança ela tem que ter ali nos pais, ou a mãe, ou o pai, ou a avó, aquela pessoa de confiança. A gente precisa cativar isso dos filhos. E como você bem disse, de explicar para a criança quem é que pode tocar no corpo da criança, no órgão genital da criança. Isso tudo hoje a gente precisa ter essa conversa de uma forma assim, na linguagem infantil, na linguagem que ela compreenda, para que ela não deixe que outra pessoa toque. Meu filho tem 9 anos de idade, já vai fazer 10 anos, e eu tenho sempre essa conversa com ele, falo abertamente com ele. Às vezes ele chega com algumas ideias, alguns assuntos para mim, que eu já fico surpresa, mas eu converso ali na linguagem dele, eu já explico para ele. Afinal de contas, a criança tem 9 anos, tem acesso, né, a outras informações também na escola com os colegas dele, mas o que eu sempre deixo claro para ele é esse entendimento que o corpo dele, o corpinho dele, só quem pode ver ele banhando é a mãe dele, eu ou a avó, ou se a gente for num médico, a médica que vai examiná-lo, mas sempre nesse sentido, de ninguém lá fora de casa não pode ter esse acesso. Somente lá em casa a minha mãe ou a avó dele, ou eu ou a minha mãe, né? Então, sempre conversar com seu filho. E um dos assuntos, que hoje, infelizmente, o que está acontecendo é que muitas mães ou pais não têm esse diálogo com o filho, não conversam com seus filhos, não brincam com seus filhos. A criança nasce, cresce, se desenvolve e ali aquela história, parece que quem cria é o mundo, né? Mas é necessário ter esse comportamento de você sentar e conversar com seu filho a respeito disso. E sempre lembrando, né, que criança é sempre criança, Exato. Independentemente do tamanho da informação que ela tem acesso, se ela tem uma família que tem condições financeiras ou não, criança é sempre criança. E a gente parte do princípio que uma criança é ingênua, né?
né? E um adulto que se aproveita da ingenuidade de uma criança para cometer esse tipo de crime é um criminoso e precisa ser denunciado. Diz que 100 é o número, Isso. né, que as pessoas precisam ligar quando há a mínima suspeita. Porque onde há fumaça, há fogo. Então, se você suspeita, afaste aquela criança. Às vezes um cheiro na criança consegue, né, despertar na mãe esse start, né, para ela perceber que alguma coisa está errada com o filho. Dá um abraço no seu filho, na sua filha, cheira para sentir se ela está bem, não é? E aí, quem sabe, você está protegendo ainda mais seu filho, né? Exatamente. Qualquer sinal de abuso, você que está em casa, percebeu na vizinhança, na família, faça bonito. Diz que 100. Diz que sim. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua essa conversa super especial com a deputada Janaína. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com Toda Mulher. E hoje o bate-papo é com a deputada Janaína. Ela foi a primeira mulher eleita para representar Imperatriz, uma cidade que fica na região Tocantina, a segunda maior cidade do estado. A deputada é nutricionista e aí assumiu o primeiro mandato aqui na Casa Legislativa, na Assembleia, mas como toda mulher que entra na política para defender, né, as causas, levantar bandeiras, também tem que enfrentar desafios, não é, deputada? Sim, sim, superando todos os desafios diariamente. A gente está aí no nosso primeiro mandato, vencemos em 2022 com quase 40 mil votos. E represento hoje a cidade de Imperatriz, sou a primeira mulher eleita deputada estadual. Olha só a grande responsabilidade. Exato. Em mais de 170 anos de história da cidade de Imperatriz, agora que tivemos uma mulher eleita genuinamente imperatrizense. E eu que também sou imperatrizense, genuína, né? Também me sinto representada. Não é tão importante a gente ter uma mulher ocupando um espaço de poder, mas muda muito a vida da mulher? Muda. Em que sentido, deputada? Mudou principalmente a minha questão familiar. Hoje eu fico uma boa parte do tempo aqui em São Luís e a minha família é Imperatriz, meu filho, minha mãe moram lá, então eu fico meio dividida entre São Luís e Imperatriz e a minha base eleitoral, né, mais da cidades da região Tocantina, precisamente a cidade de Imperatriz. Então a gente fica aí nessa ida e vinda, mas consegui conciliar já essa rotina, já me adaptei a tudo isso, principalmente em relação ao meu filho, que é pequeno e que ele me cobra muito, cobra bastante a minha presença ali com ele, Imperatriz, mas a gente já conseguiu conversar. Ele tem 9 anos de idade, já tem um bom entendimento, sabe que da minha responsabilidade, sabe, eu sempre explico para ele que toda pessoa ela tem um propósito, tem uma missão na vida, e hoje eu estou com essa missão e eu preciso cumprir, preciso concluir essa minha missão. Então, a gente consegue aí conciliar, se dividindo em várias, né? A mulher, ela se divide em diversas para poder dar conta, e no final do dia, eu sei que a gente dorme de cabeça tranquila porque deu conta do recado. Eu acredito que a gente não entende como, né? Mas chega no final do dia, quando tudo termina. E é uma das características de toda mulher. Né? Exatamente. Todas as mulheres. Como é que a senhora, ou você, avalia, né? Avalia, como é que você avalia esse primeiro ano de mandato, já que vem com essa novidade, não é? Com essa responsabilidade. Como é que você avalia? Foi um ano de conquistas, o primeiro ano? Foi um ano bem desafiador, por ser o meu primeiro ano como deputada. No início eu fiquei assim, meio que com frio na barriga, isso aqui eu falo abertamente, porque foi tudo muito novo.
É uma experiência nova, mas era algo que eu sonhava, que eu queria estar aqui. Queria não, eu quero estar na Assembleia. Então eu fiz tudo bem pensado, tudo bem planejado. Ano passado nós conseguimos realizar grandes ações na cidade de Imperatriz, por exemplo. Fizemos bloqueteamento em uma parceria com o governo Carlos Brandão e a Sinfra Municipal de Imperatriz. Destinamos recursos para a saúde de Imperatriz, destinamos recursos para a cultura. Tivemos ações voltadas especificamente para as mulheres, como o município de Bom Jesus. Tivemos a entrega de kits natalidades, kits gestantes, para as mulheres da região tocantina. Antes, enquanto estava à frente das sedes, eu fazia apenas para a cidade de Imperatriz. Mas agora a gente conseguiu estender esse programa para outros municípios. E não é somente um kit natalidade, a gente dá ali o berço, dá o guarda-roupa, reforma o quarto do bebê para aquela mãe, traz um conforto para essa família. Nós fizemos isso no ano passado em várias cidades ali da nossa região, como João Lisboa, Senador La Roque, Amarante, na Buritirana. E você faz parte de um time especial, não é? Entrou na Assembleia, quando foi eleita a primeira mulher presidente, a maior bancada feminina, e isso traz para você, assim, de certa forma, um orgulho, não é? Entrou no momento em que houve um marco, né? Vários marcos Sim. Na história, inclusive na tua carreira, mas as cobranças, elas são diferentes, né? A mulher mais cobrada também tem a autocobrança, não é, deputada? Exatamente. A mulher na política, ela é muito mais cobrada. Você precisa estar provando diariamente, todos os dias, que você está ali, não é porque você é mulher ou é um rosto bonito. Você tem que estar provando com trabalho, você tem que ser bastante atuante, você tem que ser presente. E isso eu recebo bastante críticas construtivas, as outras não construtivas, mas a gente vai ali absorvendo o que é necessário e trabalhando e dando a nossa contribuição. Eu tenho feito e tenho sempre tentado fazer o meu melhor. Essa autocobrança, ela existe. Em todas as mulheres, inclusive, independente, né, da profissão. Exatamente. E uma questão aqui que eu sempre comento com outras mulheres: qual é a mulher que nunca teve a sua competência questionada? Então, todos os dias, a gente precisa estar ali se dedicando, fazendo aquela autoavaliação, mas eu sempre vou em busca do melhor, sempre. Seja na parte familiar, na carreira profissional, hoje na política, sempre buscando, e principalmente por ser mulher, eu sempre tento enaltecer outras mulheres, de levantar ações, a bandeira feminina da criança, da família. Tem uma situação que a gente está conseguindo através do governador Carlos Brandão, que é a descentralização do leite especial, para levar essa demanda para a cidade de Imperatriz. E eu recebi algumas mensagens através do Instagram que algumas famílias falaram assim: olha, a gente só está conseguindo isso porque tem uma mulher hoje que pensa em outras mães. E, de fato, a mulher, quando ela está na política, ela começa a pensar por outras mães, por outras chefes de família, mães solo. E essa descentralização do leite especial, ele vai justamente levar esse leite, como diz o nome, é o leite especial, aquele leite que é bem caro para as crianças que têm algum tipo de alergia ou intolerância, para as famílias ali da região tocantina, as famílias que não têm condições de comprar o leite, que agora a família que está lá em Imperatriz, que se cadastrou, ela precisa vir aqui em São Luís para pegar esse leite e voltar para Imperatriz. Aumenta o custo, né? E é bastante contraditório, porque se a família ela não tem condição de comprar esse leite, como é que ela vai ter a condição de estar vindo aqui em São Luís? Então, conversei com o governador Carlos Brandão, conversei com o secretário Tiago,
e eles prontamente aí atendeu esse nosso pedido em nome das mães, das chefes de família, das mães solo, das famílias ali da região tocantina. Vamos levar esse programa ali para a região e que vai ser um grande avanço, e essas mães, elas estão assim em estado de êxtase, porque como eu disse, é contraditório. Você não tem condição de comprar o leite, como é que você vai ter condição de estar vindo aqui na capital? E você falou uma coisa importante, né? A mulher, quando está ocupando esse espaço, ela tem a sensibilidade, porque ela conhece o desafio de ser mãe. Ela Exato. Conhece o desafio de enfrentar uma sociedade que ainda é machista, não é? Que coloca o homem em primeiro plano. Por mais que já tenhamos tido vários avanços, ainda o machismo ainda é muito estrutural. Então, uma mulher ocupando um espaço de poder, ela tem a sensibilidade para melhorar, né, o entorno dela. E o que é o entorno de uma mulher? É a família, não é? E ter a sensibilidade para saber que outras famílias, não que os homens não tenham, pelo amor de Deus, mas a mulher tem isso que é especial. E uma das coisas que é bem marcante na presença de vocês aqui da bancada feminina foi a realização daquele seminário. A gente está em ano de eleições, sim, mas o seminário, que foi o primeiro seminário que reuniu centenas de mulheres aqui no Multicenter Sebrae, que vocês participaram, foi outro marco, porque incentiva a presença de vocês aqui, incentiva que outras mulheres também participem, né, da política. Sim, após aquele seminário, você bem lembrou, recebi vários contatos de amigas, lideranças que falaram assim, olha, a partir do ano que vem, eu quero me candidatar a vereadora aqui na minha cidade, porque eu percebo que nós precisamos ter mulheres na política, não é só para defender a mulher, mas defender a família, a criança, o adolescente, a sociedade de um modo geral. E a mulher, como você também disse, com todo o respeito aí aos homens, mas as mulheres, elas conseguem fazer esse trabalho, ser bem atuante, consegue se dividir e fazer aí, grandes realizações e ações voltadas para a sociedade. Temos aí diversos exemplos de mulheres na política que são bastante atuantes. E um exemplo bem claro aí é a nossa presidente Iracema, que vem aí fazendo um grande trabalho hoje, não somente como presidente, mas também como uma deputada bastante atuante. E hoje a gente tem esse orgulho de fazer parte dessa bancada, de estar, né, na casa com uma mulher presidente, com quem a gente pode ter mais um diálogo, ter uma troca de conversa. Então, isso, a gente fica mais confortável para estar conversando, estar ali se abrindo com o parlamento. Outra ação que eu também quero comentar, que eu sempre digo, não é porque eu sou mulher que eu também estou aqui pensando nas mulheres, mas eu acredito que nós precisamos ter ações voltadas sempre para as mulheres. Eu estive conversando com o governador Carlos Brandão no mês passado, e uma das ações que também nós iremos realizar até o próximo mês é um mutirão de cirurgias voltada para a mulher na cidade de Imperatriz, para as mulheres ali da região. Serão cirurgias de esterectomia e laqueadura. Hoje, por que eu pensei nisso? Conversando com muitas mulheres durante a campanha, agora nesse ano de 2023, a gente tem aí um grande número de mulheres que estão precisando fazer laqueadura, porque depois daquela lei que o Congresso aprovou, que a mulher ela não precisa mais do aval do seu cônjuge. Bem recente, né? Que é bem recente. Bem recente e que é absurdo isso ter acontecido, isso né? Antes tarde do que nunca, né? Mas é um retrocesso. Mas graças a Deus que avançamos. Então hoje, após essa lei, muitas mulheres elas estão buscando fazer a laqueadura. Porque o que seria mais fácil? O parceiro dela realizar uma vasectomia, que é um procedimento bem rápido, simples, não é tão invasivo. A recuperação também ali é 48 horas e é uma cirurgia bem tranquila. Mas a mulher ela precisa se submeter a isso, porque o homem não quer
e a mulher. Então, hoje a gente tem uma grande demanda ali na região tocantina e nós iremos realizar esse mutirão voltado especificamente para a saúde da mulher, que é um mutirão de esterectomia e de laqueadura, pela demanda gigantesca que hoje ali na cidade a gente tem e principalmente por esse avanço que a mulher não precisa mais do aval do seu companheiro, do seu cônjuge para fazer esse procedimento. A senhora é uma deputada bastante, a senhora não, você. Você é uma deputada bastante atuante, pelo que a gente acompanha aqui na Assembleia. E, assim, voltando a falar sobre o Maio Laranja, a lei, né, que instituiu as atividades do Maio Laranja no calendário oficial do Estado, também é importante, surte efeito. Agora, eu quero saber o que temos para esse ano, assim, quais são os projetos de leis que você está pensando aqui para melhorar ainda mais, né, esse público, que é o público, né, as comunidades mais carentes, são as mulheres que precisam dessa atenção, não é? Porque a gente precisa mudar muita coisa ainda na estrutura, não é, social do país para que as mulheres de fato tenham oportunidades. Estamos em número maior, somos a maioria. No entanto, na questão de direitos e acessos ainda, infelizmente, ainda existe uma deficiência muito grande. Algum projeto de lei que está em tramitação, algo que a senhora você deseja fazer? A gente tem alguns projetos de leis que estão tramitando na casa, que ainda está passando pelas comissões, mas eu também quero falar aqui de uma ação, não nesse tema, mas abrindo aqui um parêntese para outro tema, que é em relação ao meio ambiente. Eu estou presidindo agora a Comissão de Meio Ambiente aqui na Assembleia Legislativa e no próximo dia 5 de junho nós iremos fazer uma sessão especial aqui na Assembleia, onde iremos falar a respeito do meio ambiente, das mudanças climáticas. Vamos convidar aí diversos atores que fazem parte aqui que tratam do meio ambiente aqui na capital, assim também como no interior. Vamos convidar a secretária municipal de Meio Ambiente de Imperatriz, o secretário de Estado, Pedro Chagas, e iremos fazer um belo momento, não somente a Janaína ali, mas com todos os membros que fazem parte da Comissão de Meio Ambiente, com a nossa presidente Iracema, fazer um dia bonito para a gente estar ali debatendo, discutindo o marco regulatório do saneamento básico. Nós iremos também falar sobre o que é um problema gravíssimo aqui no nosso estado, que são os lixões a céu aberto, onde nós precisamos conscientizar os gestores, os prefeitos, para que eles possam participar de um edital que já foi emitido pela SEMA, para que eles preencham esse cadastro, para que a gente mude essa realidade aqui no nosso estado, porque quando a gente fala de saneamento básico, a gente também está falando principalmente de saúde. Porque não adianta você tratar de saúde quando você não trata lá naquela rua do bairro tal, que tem um esgoto a céu aberto. Então, essa matemática ela não vai fechar nunca. Então, enquanto não se investir em saneamento básico aqui no nosso estado, a gente não vai conseguir diminuir os gastos com a saúde pública, principalmente para aqueles que estão em situação mais sensível, que é as nossas crianças, adolescentes e os nossos idosos, que é esse público mais sensível. Então, durante esse ano a gente tem aí vários planejamentos, várias ações. A mais próxima, por isso que eu estou aqui falando para vocês, que eu estou aqui me recordando, é essa do dia 5 de junho. Todos estão convidados a participar, a assistirem conosco, e nós queremos aí também descentralizar essas ações, realizar audiências públicas voltadas para esse tema nos municípios, de levar a equipe técnica, de informar, de capacitar, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, com a Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados aqui do Maranhão, da qual hoje a gente recebeu a senhora Maiara. Então,
é ter uma ação e que tenha resultados, que é o meu pensamento de trazer essa contribuição para o meio ambiente durante esse tempo que eu estou aí presidindo a comissão. Ok, muito obrigada pela sua participação ao Todo Mulher. Acho que se a gente tivesse mais tempo, ficaria aí falando mais. Pois é, eu gostaria de ter mais tempo aqui. Então, deixa a sua mensagem para as mulheres que vão assistir o programa na TV Assembleia e também podem acessar no YouTube da Assembleia Legislativa. Qual a sua mensagem nesse ano, que é um ano de eleição, que é um ano de... A gente ainda está em maio, né? O mês das mães. Exatamente. Pode ficar à vontade de deixar a sua mensagem, deputada. Só dizer para as mulheres maranhenses que continue firme, sendo resiliente, persistente, batalhadora, e que vocês consigam justamente almejar e conquistar todos os seus objetivos, principalmente com Deus nas nossas vidas. E nesse ano eleitoral, um ano aí que estamos enfrentando bastante desafio, principalmente para as mulheres, não desistam de forma alguma, continue. Eu sei que para a mulher estar na política, ela tem que enfrentar diversos desafios, principalmente o preconceito, mas não desistam. Somente assim nós vamos reverter esse quadro de ter muito mais representatividade. É isso aí, muito obrigada mais uma vez. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.